A gente abre espaço para você montar a sua lista. Lista de música, de filmes, de shows, não importa o tema. Para a participação de hoje, nós convidamos o escritor Inácio de Loyola Brandão. Inácio para os mais chegados e Loyola para fins profissionais. O escritor brasileiro de 76 anos é jornalista por formação. Já lançou 37 livros, escreveu peças para teatro, ganhou prêmios Jabuti e foi editor da revista Vogue por 10 anos. Mas ainda assim, o senhor Loyola não se dá por satisfeito. Tem uma coluna fixa no jornal O Estado de São Paulo e continua produzindo muitos textos. A gente desafiou Inácio de Loyola a montar uma lista de livros legais. Afinal, não é sempre que temos um escritor tão renomado aqui no programa, não é? Topa, Loyola? Eu topo, eu tenho que trabalhar rapidamente a memória para tentar lembrar. E também para pegar um pouco essa geração. Mas eu tenho filhos e netos que já passaram por essa idade. Eu começaria por Admirável Mundo Novo, de um autor inglês chamado Huxley, Aldous Huxley. Ele narra uma civilização super moderna, super tecnológica do futuro, onde tudo é vigiado através de câmeras, todas as pessoas são olhadas. Na verdade, o programa Big Brother, a ideia nasceu desse livro. Entende? Que é uma super civilização onde cada gesto, cada movimento e cada palavra está vigiado. Um outro livro, que ainda é um livro muito atual, é Robinson Crusoe. Que é um marinheiro que, numa das expedições, o navio afunda e ele fica numa ilha. E ele fica 28 anos nessa ilha, sozinho. Até o momento em que ele descobre um selvagem, que é o Sexta-feira, e ficam os dois amigos. E o que é isso? É o problema da solidão. E é o problema de como a solidão pode ser vencida com o trabalho, com a criatividade, com a cabeça, com o pensamento e com a fé de que as coisas vão mudar. Inclusive houve uma adaptação dessa história para o cinema. Você tem razão. Aquele filme Náufragos, do Tom Hanks, é a modernização desse livro. You were lost for 4 years. We had a funeral. A série Crepúsculo, uma sobrinha minha, 14 anos, estava lendo, e eu comecei a dar uma olhada. E essa sobrinha não lia. A mãe fazia uma força, a mãe é jornalista, inclusive, editou a Marie Claire, e de repente, depois do Crepúsculo, ela se interessou por livros. Eu dei uma olhada, e é uma coisa gostosa de ler, e é uma coisa interessante. Tem um gancho que agarra a pessoa, e livro é isso. E aí eu falei, mas por que você gosta, Helena? Ela falou assim, porque me deu prazer. E por que não a série do Harry Potter? A minha infância e juventude foi criada com príncipes, fadas, gnomos, duendes, feiticeiros, bruxas, tudo misturado. E de repente o que foi o Harry Potter? A modernização de tudo isso. Entende? Livros excitantes, livros em que as coisas acontecem. Na literatura as coisas têm que acontecer. E o Harry Potter pegou toda uma geração e que também depois começou a ler. Hogwarts has been chosen to host a legendary event. Você vai indicar 6 livros e não vai indicar um livro seu, tem que indicar um livro seu. Ah, que bom, viu? Eu vou indicar um livro meu.
é uma história que se passou comigo na minha infância. Meu pai era um homem que lia muito e gostava de palavras. Ele tinha um dicionário. E ele me fazia um desafio. Me dava palavras, você sabe o que é isso? Não, vai para o dicionário. Me ensinou a consultar o dicionário. E eu peguei gosto por aquilo. Resultado, na escola, quando tinha que fazer lição de sinônimos, quem que tinha melhor nota? Eu. A professora passava trabalho para casa e eu ia, fazia. E aí uma turma começou a chegar, ô Inácio, faz isso, me ajuda, blá, blá, blá. E eu comecei a ajudar, e aí eu percebi que eu fazia o trabalho de todo mundo. E aí eu comecei a impor preços. Para você, que é filho do dono da sorveteria, custa um sorvete. O filho do dono do bar era um chiclete, o outro me dava uma bolinha de gude, e assim cada um me dava alguma coisa. Lembrei-me dessa história, fiz o livro. Esse livro ganhou o Prêmio Jabuti em 2008, como melhor livro de ficção do Brasil na época, o que é raro um livro infantil ganhar. E acabou transformado numa peça teatral que está percorrendo o Brasil. É o cara mais inteligente do bairro, do país, do continente, do hemisfério sul, do hemisfério norte, da galáxia. Hoje nós tivemos uma presença ilustre aqui no nosso Lista da Turma. Esperamos que você leia, se não todos, pelo menos uma boa parte dessas dicas que nós recebemos do Loyola hoje. Obrigada. Obrigado a vocês. Leiam pelo menos um. Já tá bom.